Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 8 de abril de 2025, é terça e todas as terças são dias regidos por Marte, que é o nosso deus da guerra. Ele vai falar sobre os nossos combates, as nossas lutas, os nossos conflitos. Então, se a gente olha onde a gente tem Marte no nosso mapa, a gente pode saber tanto pelo que a gente luta, também qual é a nossa armadura, quais são as nossas forças, quais são as nossas zonas, arenas de combate. Então, olhando a casa, muitas vezes a gente descobre os temas, o signo, as ferramentas, os aspectos, às vezes também traz tanto apoio quanto mais tensões, tá? O Marte, então, ele rege o signo de Áries, de Escorpião, então onde ele fica melhor. Ele também exalta o signo de Capricórnio, então ele fica muito bem ali. Ele é elogiado quando ele está em Capricórnio. E ele tem o seu júbilo, a casa que ele fica mais alegre é a casa 6, que é essa casa dos esforços, do trabalho diário. Então ele tem muita essa força para lutar, né? Para combater essas lutas do dia a dia, tá? Então, toda terça é um bom dia para a gente se conectar com essa coragem, com o que nos motiva. Marte também fala sobre o nosso sistema imunológico, tanto que pensando em, né, ervas, plantas, alimentos que Marte rege, é o alho, que ele é um antibiótico natural. Então, fala dessa nossa capacidade de se defender, de não se permitir ser invadida por germes, por qualquer coisa, por bactérias, tá? Então, traz isso no céu de agora. Marte está em Câncer, que é o oposto da onde ele se fica exaltado. Então, ele se exalta no signo de Capricórnio, ele está no signo oposto de Capricórnio. Então, a gente fala que ele está em queda, ele está ferido, magoado, machucado, que é como se ele tivesse indo para a luta com as roupas da Lua, porque Câncer é um signo regido pela Lua. Então, pensa alguém indo para a guerra, mas está com roupa de cuidado, está com roupa de ficar em casa, está com essa roupa assim mais confortável para sentir do que necessariamente para ir para uma guerra, né? Se a gente pensar no próprio caranguejo, a gente pode pensar talvez nas qualidades da carapaça, que tem essa tática de defesa, né, de proteção, uma certa armadura, que ele tem muito corpo mole, então pode se sentir muito vulnerável para agir. E também tem a questão da ciclicidade, então eu vejo que esse movimento do Marte em Câncer também nos ensina muito a agir através dos nossos ciclos, através desse cuidado de nós mesmas, dessa autoproteção, só que às vezes é demais também, tá? Às vezes a gente se defende demais e às vezes a gente está se defendendo do passado, não necessariamente do momento presente. Então, toda terça eu também acho que um tema legal da gente pensar e refletir é sobre a nossa agressividade, nossa raiva, né? Como que a gente lida com ela. Que aí a gente pode entender também como que Marte está no nosso mapa, se ele está bem, se ele está prejudicado, vamos dizer assim. Então, por ele estar em Câncer, eu vejo que é um bom dia para a gente reconhecer essas feridas, faltas, dores, carências. Marte, a gente pode pensar nessa oposição com Vênus, enquanto Vênus une, Marte separa, corta, ele é esse fogo de ação, da tomada de decisão. A gente pode associar ele a algum. Então, toda terça, nesse primeiro horário, né, após o nascer no Sol, sempre o primeiro horário do dia é regido pelo planeta regente do dia, tá? Então, o primeiro horário ali sendo regido por Marte. Então, toda primeira hora do dia das terças pode ser legal a gente ter alguma prática marcial. Então, a gente, fazer algo, iniciar algo com coragem. Às vezes, ler o hino órfico de Marte, às vezes até houve um ponto de algum, a cor associada a Marte é vermelho, então usar roupas vermelhas, acender uma vela vermelha, uma pedra vermelha, também se conectar com um cristal vermelho, que mais? Eu falei do alho também, então às vezes queimar alho é uma simpatia também, né? Uma prática, queimar alho. É, o meu professor de magia astrológica, ele indica incenso de sangue de dragão também queimar no dia de Marte, na primeira hora de Marte. Eu nunca experimentei, inclusive curiosa para saber. Mas é uma erva, então uma planta associada a Marte, tá?
E o que que eu estava pensando também, que eu estava vendo um vídeo sobre Marte agora há pouco, que falava, ele tem essa cor vermelha. E às vezes pessoas que têm o Marte forte no mapa, às vezes principalmente ali no ascendente, tendem muito a ficar vermelhas, né? Ficar assim coléricas. Às vezes também se tem Marte no ascendente, a gente pode pensar em cortes, né? Como eu falei que ele fala sobre cortes, às vezes a casa um fala sobre o nosso corpo, a nossa cara. Então, às vezes, tem um corte, tem uma cicatriz, acaba sendo muito comum, né, na cara, no rosto, acaba sendo bem normal, vamos dizer assim. E às vezes você olha para o seu Marte, você pode também ver, vamos dizer, no sentido negativo, pelo que você se acidenta. Eu não tenho muito fogo no meu mapa, né? Eu só tenho Mercúrio em Sagitário, que é fogo, e eu tenho Marte em Câncer. Então, assim, eu nunca me queimei. Às vezes, pessoas que têm Marte em Áries, Leão e Sagitário, que são signos de fogo, às vezes lidam mais com fogo, então tem mais essa probabilidade de se queimar, né? Eu acho bem interessante a gente pensar nesse nível também. Então, vamos para o primeiro aspecto do dia. Então, lembrando que a gente está na lunação ariana, a lua está crescente no sábado, a gente tem a lua cheia em Libra, também tem a saída da retrogradação da Vênus. Então, a lua cresce no signo de Leão, que é esse signo de fogo fixo, nos volta muito para a nossa autoexpressão, para essa atenção, essa consciência do nosso corpo emocional. 1 e 8, a Lua fez uma quadratura com Urano. As quadraturas, elas são um aspecto de tensão e Urano muitas vezes traz rupturas, traz situações inesperadas, traz um certo choque, assim, então a gente às vezes pode ficar muito elétrica, sabe? Às vezes traz algumas questões nesse sentido, às vezes de querer vontade de mudar, de se libertar. E 1 e 48, aí foi a Vênus que fez um sextil com Urano. Então, enquanto a Lua vai falar sobre as nossas emoções, ela é muito receptiva, a Vênus vai falar sobre amor, desejos, artes, beleza. Então, ela fez esse sextil com Urano, que é um aspecto venusiano, aliás, é um aspecto de apoio, de convite. E então, Urano falando sobre essas quebras, então, às vezes, a gente pode associar novas formas de amar, novas formas de ter prazer, novas formas de apreciar a beleza do mundo. Pensando que Urano está em touro, trazer isso muito para o corpo também, tá? Eu acho que amanhã, algum dia dessa semana, a gente vai fazer a respiração orgástica no grupo de estudos e meditações tântricas. Então, às vezes, a gente aprender a respirar e se conectar com esse êxtase, se conectar com esse prazer, né? Porque às vezes é tanta repressão, é tanta culpa, é tanta vergonha, e a gente pode ter prazer ali com todas as nossas sensações físicas. Então, o touro, o signo de touro fala sobre consciência corporal, vai falar sobre todos os nossos sentidos, e de como muitas vezes a gente bloqueia isso, tá? Então, eu vejo esses aspectos da Lua com a Vênus, essa necessidade muitas vezes de enfrentar esse desconhecido, como um convite mesmo para a libertação, para romper com o que está estagnado, com o que está parado. Hoje também no grupo a gente fez a prática da meditação Kundalini e a primeira fase é você chacoalhar, é você tremer. Então, para deixar cair mesmo tudo que está rígido no corpo. Então, no Tantra, o corpo ele é um microcosmo do nosso universo. Então, se a gente expande o movimento do nosso corpo, a gente expande o nosso universo. Então, um é reflexo do outro. Assim como na astrologia, a gente também tem esse princípio da correspondência, que o que está no céu é o que está na terra, tá? Então, é esse que é o princípio hermético que funda a astrologia. Então, não tem nenhum planeta nos mandando raios. É um reflexo, como se fosse realmente um espelho, tá? Então, vamos ver o que mais eu escrevi aqui. E também a gente pensar nesse aspecto me veio muito assim, como que a gente pode encontrar um prazer nessa entrega, assim, do desconhecido, nesse não saber, às vezes abraçando o caos mesmo, sabe? Então, às vezes de madrugada ali próximo 1 hora, 2 horas, pode ter vindo uma agitação mental, às vezes você acordou, às vezes você já estava acordada e isso ficou mais intenso. Às vezes vieram várias ideias, impulsos, sabe? Uma sensação de ter que se libertar, mudar, fazer algo. Eu acho que também a gente pode pensar ainda nesse reflexo desse aspecto, pensando que padrões de prazer, desejo e segurança a gente precisa liberar, a gente precisa reinaugurar, deixar ir, né? Então, se abrir para essas novas ideias, para essas novas experiências, tá? Pensando, então, como eu falei, nessas novas formas de amar, se expressar, se cuidar. Então, é isso. 10h40, a Lua vai sair do signo de Leão
e vai ingressar no signo de Virgem. A Virgem, muitas vezes, na constelação de Virgem, que os signos eles são baseados na constelação, mas eles não são a mesma coisa, tá? O signo de Virgem, ele está associado muitas vezes ou à deusa Astreia, que é a deusa da justiça, e ela porta uma balança, que daí está relacionado com a constelação da Libra. Às vezes também tem alguma menção com Perséfone, Deméter. Tem mais uma, acho que é Dicte, que também é associada, mas é principalmente a Astreia, então, que é essa deusa da justiça. Dizem que ela é a última a desistir dos humanos, então, quando ela percebe que não estão mais seguindo essa ordem natural das coisas, ela se retira e vai para o céu, tá? Mas ela seria essa última a desistir mesmo dos humanos. E daí ela acaba indo para o céu, acaba se retirando e acaba virando constelação. E como eu mencionei, tem essa relação com o signo de Libra. Então, muitas vezes ela é representada com uma balança, às vezes também uma mão, uma espiga de milho que simboliza essa colheita, tá? Que mais? Então, quando a Lua está em Virgem, pensando que ela está crescendo, é a gente focar nos hábitos que a gente quer que cresça, que a gente quer que se desenvolva, tá? Às vezes, Virgem também pode falar sobre métodos. Ah, não tem um método de organização para isso. Eu preciso trazer uma prática, uma técnica, né? Eu preciso de um manual, sabe? Eu sempre penso assim, que quem tem Virgem forte no mapa só precisa de um manual, de um tutorial, de um vídeo no YouTube e consegue fazer qualquer coisa, sabe? Então, Virgem é um signo de terra, está relacionado com tudo que é prático, é mutável, então fala dessa capacidade. Os signos mutáveis são signos que fazem a transição das estações, então eles são um pouquinho de cada. E então eles ajudam nessa capacidade de adaptação, de mobilidade, tá? Também pensar que a lua em virgem ela favorece, então, a análise, a busca de autoaperfeiçoamento, aprimoramento, né, dos nossos hábitos, do nosso corpo, cuidar às vezes que a gente fica muito detalhista. Então, às vezes, acha que já tá doente, acha que, sabe, já tá acontecendo algo ruim, às vezes cria problema pelo excesso de pensamento também, esse excesso de olhar assim para si, sabe, de análise de si. Às vezes cai nesse perfeccionismo também. Lembrando que Virgem é um signo regido por Mercúrio. E Mercúrio ontem saiu da retrogradação. Então, eu até trouxe ontem dessa visão que quando Mercúrio está retrógrado e ele retoma o movimento direto, é como se ele tivesse ficado doente, ele tá retomando de uma gripe, ele está retomando ali, ele acabou de sair do hospital. Então, assim, não tá com toda essa força ainda, ele tá pegando energia, tá pegando força. Então, assim, calma, talvez a gente não consegue organizar tudo ainda. Pensando que a Vênus ainda está retrógrada também, tá? E Marte também, que é o regente do dia, ele ainda está num signo mais introspectivo, voltado para suas lutas, conflitos internos, emocionais. Então, às vezes, ainda essa questão de se voltar para o externo, e peixes, né? Vênus, Saturno, Mercúrio em peixes também são signos mais internos. Então, às vezes, pode ainda ter essa dificuldade da gente se direcionar, né, para o mundo externo, tá? Então, como eu falei, Mercúrio ainda está ganhando forças. Então, Peixes é o signo da compaixão, do auto-perdão. Então, um bom momento para ter essa compaixão consigo mesma, se perdoar por eventuais erros, atrasos, ajustes. Então, a gente está retomando esse movimento direto aos poucos. Pensando que Virgem é um signo de terra, então às vezes você se sentir um pouco fora, né, do corpo, práticas de aterramento, de grounding, né, de visualizar raízes saindo do seu corpo, se conectando com a terra, trazendo essa sensação de segurança, tá? Perceber, então, se você também não está exigindo demais de si, não está se preocupando demais, já que Virgem é exaltação de Mercúrio, então a gente pode pensar que às vezes é um exagero, pensa demais. Eu vejo que aos poucos que o Mercúrio vai pegando força, a gente pode revisar a nossa agenda, os nossos planejamentos, né? Buscar mais essa resolução de forma prática, mas Mercúrio ainda ele está nesse signo que é mais emocional, mais espiritual, tá? Então, às vezes, pode ainda ter essa dificuldade de assertividade, tá? Principalmente nesse nível prático. Uma coisa que eu estava pensando também quando eu estava escrevendo horóscopo, muitas vezes para a gente entender os signos de terra, e principalmente Virgem, porque Virgem, por ser regido por Mercúrio, também está relacionado muito com as mãos, com os braços, com essas atividades manuais. Virgem rege o intestino, tá? Mas pela regência de Mercúrio, a gente pode pensar também nessas habilidades manuais, então a jardinagem, o cozinhar também, mas principalmente a jardinagem para a gente entender o elemento terra, saber que tem hora de regar
né? Saber que nos projetos materiais tem momentos ali que a gente nutre, mas às vezes a gente faz demais, a gente mata a planta. E cada planta tem o seu jeitinho. Então, eu acho que é uma boa analogia para a gente pensar sobre esses processos materiais. Às vezes a gente precisa ler um livro sobre tal coisa para entender mais, né? Para se aprofundar, para saber lidar, tá? Então, é importante isso. O que mais que eu escrevi? Então, acho que é muito legal ter planta em casa, também saber essa hora de se deixar descansar. Então, é um bom dia para organizar, né? Utilizar, é, aprimorar essas questões emocionais, mas lembrando muito ainda lento, muito ainda devagar. Então, vai com calma, tá? E pensando que Virgem ele rege o intestino, fala sobre o nosso processo digestivo. Então, a Lua em Virgem vai falar muito sobre esse processo digestivo emocional. Então, também perceber o que você precisa purificar na sua alimentação, na sua nutrição, nos seus hábitos, no seu comportamento. Muitas vezes eu vejo que a Lua em Virgem tem muito essa tendência a somatizar as emoções. Então, às vezes, eu acho que isso eu até já falei em outro horóscopo, é você fornecer outras formas das suas emoções se expressarem para além do seu corpo. Então, às vezes, todos os dias, focar num processo de escrita, fazer uma yoga, né, uma prática de yoga, fazer um alongamento, uma caminhada, ter práticas assim de liberação emocional, para que assim, quando você tem, sei lá, tô irritada, não venha uma irritação, uma crise de tosse, por exemplo, alguma coisa referente ao nariz também, né? Porque pela regência de Mercúrio, às vezes pode falar sobre essa região aqui, né? Que envolve questões de respiração, tá? Então, para você não precisar somatizar e buscar também, eu vejo o quanto eu também tenho amigas virginianas com virgem forte que se voltam muito para as plantas, ervas, para essas práticas de cura mais naturais também. Então, buscar isso, às vezes uma homeopatia, é também testar o que funciona, o que faz sentido para você, tá? Depende de cada mapa, de cada Mercúrio. Bom, amanhã a Lua ela vai fazer um aspecto com Júpiter de quadratura, então depois que ela ingressa em Virgem, ela já começa a aplicar esse aspecto, mas só vai acontecer à noite. Então a gente pode ficar um pouco meio buscando algo assim para se expandir, buscando algo para se inspirar, cuidar às vezes para não exagerar, né? Para às vezes não, é, às vezes aumentar muito as nossas emoções, sabe? Que às vezes isso é uma consequência de Júpiter, um certo exagero, muita insatisfação, então cuidar com essa autocrítica, né? Focar no que é mais prático, assim, é mais resolutivo nesse nível prático, tá? Que é útil. Mas aproveitar essa flexibilidade que o signo de Virgem traz, tá? Então, acho que é isso. Ah, eu lembrei também que a Brené Brown, que ela tem o livro Coragem de Ser Imperfeita, acho que ela tem vários livros, né? Várias palestras no TED também, ela tem a Lua em Virgem. Então, às vezes, ouvir os vídeos dela, ler alguns textos dela pode ser interessante. E acho que algumas questões que a gente pode pensar no dia de hoje é sobre principalmente esses aspectos com Urano, então, que você precisa de libertação, de desapego, tá? Que formas de ter prazer que você pode experimentar ou quebrar também esses padrões que às vezes não tá te permitindo experimentar. E quando a Lua chega em Virgem, principalmente pela regência do Mercúrio em Peixes, é buscar muito essa compaixão consigo mesma, tá? Essas práticas, às vezes, do seu mundo interno, do seu inconsciente emocional. Bom, eu vou tirar uma cartinha. Ontem eu esqueci, mas hoje eu lembrei. Hoje eu vou tirar uma carta do tarô Lenormand, do Nosotras, das Nosotras, da Nosotras, que é da Elisa e da Paula. E a Elisa ela faz as artes, né? A Paula faz os textos. Então eu vou trazer aqui. É conhecido como baralho cigano, né? O Lenormand. Lenormand. Então eu vou trazer uma carta de conselho pra gente para o dia de hoje. Então saiu a carta 27, que se chama a carta. Informações importantes são trazidas pelas cartas, que revelam aquilo que ainda está oculto.
A linguagem utilizada para isso nem sempre é das mensagens tradicionais. Pode aparecer em sonhos, avisos, alertas, convites ou sinais. Muito relacionado com Mercúrio em Peixes, que nem sempre é essa comunicação tradicional, que seria muitas vezes associada com o seu signo oposto, que é a Virgem. Aconselha ter atenção no que está subentendido nas relações, sociedades e parcerias em geral. Então, às vezes, o Mercúrio em Peixes e também nos outros signos de água, Câncer e Escorpião, acho que eu também já trouxe isso em outros horóscopos. Os signos de água, eles são conhecidos como signos mudos, porque embaixo da água não tem som, né? Não faz barulho. Então, muitas vezes, quando o Mercúrio está em signo de água, a gente busca outras formas de expressão, de comunicação, outros caminhos. Muitas vezes, quem tem Mercúrio em água normalmente se dá melhor em práticas mais artísticas, criativas, espirituais. Sempre depende do mapa todo, tá? Mas, em essência, pode trazer isso. Então, eu vejo que tem muito a ver com essa carta que apareceu de conselho, que muitas vezes a gente silencia e acha que as coisas estão subentendidas, mas às vezes a gente precisa comunicar, a gente precisa expressar. Principalmente também que ontem a Vênus fez essa conjunção com Saturno, depois que ela voltar para o movimento direto, ela vai fazer outra conjunção. Então, quando a gente precisa expressar os nossos limites, falar sobre o que é importante para nós, às vezes até para a gente mesma se escutar, não é nem pelo outro, tá? Então, eu vejo que isso podem ser práticas que ajudem. E é isso. Então, se vocês quiserem fazer leituras astrológicas comigo, tanto do mapa natal quanto das previsões, que inclui a profecção, as progressões, a revolução solar, tá ali nos atendimentos no Instagram, no destaque escrito atendimentos, também tem as leituras de tarô. Se vocês quiserem fazer parte do grupo de meditação, de meditações tântricas para mulheres, é só me enviar um direct que eu mando mais informações. Hoje também tem envio do meu livro, para quem quiser adquirir, tá o link ali na bio do Instagram. Lembrando que os horóscopos, eles sempre ficam salvos tanto no Spotify quanto no YouTube. E no YouTube eu tenho uma série sobre profecção, também estou terminando a série sobre as luas nos signos dos trânsitos, que eu vou trazendo um mito relacionado ao signo, algumas dicas para cada uma das luas, inclusive vou deixar da lua em Virgem aqui para vocês entenderem mais, como eu posso me sentir, o mito relacionado que eu mencionei de Astreia. Que mais? Eu também estou pensando em fazer uma série ou sobre as progressões secundárias, ou estrelas fixas, que é um tema que eu também gosto. Enfim, ainda estou pensativa, mas eu ainda tenho 2 vídeos da Lua em Aquário e Lua em Peixes que eu tenho que terminar também. Então é isso. Eu espero que vocês tenham uma boa quarta, uma boa terça. Eu tô querendo que seja quarta, já é a segunda vez que eu falo isso. Uma boa terça e amanhã a gente se fala.